Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Jesus fiel. Quem já sentiu Deus na casa? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, quero compartilhar com os irmãos uma rápida palavra para a nossa edificação, amém? Amém. Se encontra no livro de Mateus, no capítulo 21. Livro de Mateus. Eu acredito que o livro de Mateus também seja fácil de achar, né? Porque ele é o primeiro livro do Novo Testamento. Amém? O primeiro evangelho. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler, meus irmãos, a partir do verso 28. Vamos ler até o 32. Mateus, capítulo 21, versículo 28. Amém? Vamos iniciar a leitura. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando primeiro no reino de Deus do que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Amém? Até aqui. Amém. Meus irmãos, sabemos que Jesus, ele fala muitas das vezes por parábolas, né? E Jesus sempre quando fala por parábolas, ele quer trazer algum ensinamento, ele quer trazer alguma instrução. Amém? E meus irmãos, no capítulo 21, a partir do verso 8, conhecida como a parábola dos 2 filhos, Jesus, meus irmãos, ele traz a parábola de um pai que disse ao seu filho: Filho, vá trabalhar na vinha hoje. E o filho disse: Não. Logo depois o filho se arrependeu da decisão e foi trabalhar na vinha. Aí o pai, meus irmãos, ele disse o seguinte: Filho, vá trabalhar na vinha também. E o outro filho disse: Sim, mas não foi. Aí as pessoas perguntam: quem são essas pessoas? Meus irmãos, Jesus está aqui no templo, no capítulo 21. Jesus está no templo, e no templo estavam, meus irmãos, os principais sacerdotes e os anciões. E, meus irmãos, Jesus pergunta a eles: qual desses fez a vontade do Pai? E eles respondem: o primeiro fez a vontade do Pai. Aí Jesus diz o seguinte: em verdade eu digo a vocês que os publicanos e as prostitutas estão entrando primeiro no reino de Deus do que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. Meus irmãos, em Mateus capítulo 3, João Batista ele vem dizendo o seguinte: se arrependam, pois é chegado o reino de Deus. Quem aqui lembra dessa passagem? Então, Jesus está dizendo o seguinte: as prostitutas e os publicanos estão entrando primeiro no reino de Deus do que vocês, porque João veio até vocês pregando e vocês não acreditaram nele. E por pelas prostitutas e os publicanos terem acreditado em João, estão entrando primeiro no reino de Deus do que vocês. E, meus irmãos, essa é a parábola e é esse o ensinamento que Jesus quer trazer. Mas uma coisa que eu quero passar para os irmãos dessa parábola, uma coisa que eu achei bastante interessante, meus irmãos, é que nessa parábola que Jesus usou para falar com o povo, Jesus fala o seguinte: existia um homem, e o homem tinha 2 filhos. E ele disse assim: Filho, vá trabalhar na vinha hoje. E o primeiro filho disse: Não. Depois, arrependido, ele foi. Meus irmãos, muitas das vezes nós não estamos com vontade de ir para a igreja, nós não estamos com vontade de orar, nós não estamos com vontade de nem sequer fazer um jejum, e muitas das vezes nós se arrependemos desse pensamento, nós se arrependemos dessa decisão e fazemos. Eu quero dizer uma coisa, meus irmãos: esse filho, ele não estava com vontade de trabalhar na vinha, porque quando o pai chegou a ele e disse: Filho, vá trabalhar na vinha, ele disse o quê? Não, eu não quero
árvore, mas depois o filho se arrependeu, meus irmãos, e foi trabalhar. E, meus irmãos, o pai chega para o outro filho e diz o seguinte: filho, vai trabalhar na vinha. Ele respondeu sim, e não foi. E, meus irmãos, ir para a igreja, meus irmãos, orar, jejuar, é uma obrigação nossa como cristão. Glória a Deus. E, meus irmãos, nós não podemos, meus irmãos, ser refém das nossas vontades. Nós não podemos simplesmente dizer: eu não vou para a igreja hoje porque eu não quero. Eu não vou orar hoje porque eu não estou com vontade de orar. Aí você pode dizer: irmão, assim, quer dizer que eu vou orar sem vontade? Sim. Quer dizer que eu vou para a igreja mesmo sem vontade? Sim. Você vai, meus irmãos. Se você fosse depender das suas vontades, da sua carne, você nem estaria aqui hoje. Aleluia! Provavelmente você está em casa, sentado no sofá, relaxando. E, meus irmãos, é uma coisa tão simples de entender, porque assim, vamos lá. Pessoas quando querem emagrecer, querem cuidar da saúde, elas vão para a academia, certo? Você já sabe onde eu quero chegar. Pessoas quando estão com problemas mentais na cabeça, elas vão atrás de uma terapia, certo? Elas vão atrás de um psicólogo, vão atrás de alguma coisa. Pessoas quando querem aprender mais, elas fazem curso, vão para as escolas, e assim se vai sucessivamente. Mas quando o assunto é buscar a Deus, meus irmãos, por que a gente não vai para a igreja? Glória a Deus. Hoje sabemos que Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus está em todos os lugares, meus irmãos. Até o ímpio sabe disso, porque quando a gente fala vá com Deus, o ímpio diz vá com Deus também. Até o ímpio sabe disso, meus irmãos, que Deus está em todo lugar. Mas, meus irmãos, existem lugares específicos para você buscar a presença de Deus. Que é a igreja. Eu quero dizer uma coisa para a igreja: nunca vá para a igreja para assistir culto. Vá para a igreja para buscar a presença de Deus. Vá para a igreja, meu irmão, para adorar a Deus. Cheio da presença de Deus. Eu acredito que esse Deus é fiel. E você que chegou aqui essa noite, mesmo sem vontade, meu irmão, mesmo cansado, eu quero dizer uma coisa para você. Uma das coisas mais lindas que eu ouvi da parte de Deus é que Deus se agrada do seu esforço. Mesmo sem vontade, mesmo cansado, você vier para cá adorar a Deus, sentir a presença de Deus de todo o coração, por obediência, porque João falou que o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. O que é isso? É esforço mesmo, meus irmãos. É ali, você está ali. É disciplina. Muitas, meus irmãos, disciplinas espirituais, que é o quê? Congregar, jejuar, orar, requer o quê? Disciplinas. E o que é disciplina? Disciplina, meus irmãos, é a arte de fazer a coisa mesmo sem querer. É desse jeito, meus irmãos. Tem dias que eu não quero ir para a igreja, eu não vou mentir. Eu amo todos vocês são meus irmãos. Christians, nós fazemos parte da família celestial, nós vamos para o céu, amém? Mas tem dias que eu não quero, mas mesmo assim, meus irmãos, eu vou, porque eu estou sendo obediente. E Jesus fala uma coisa que eu acho bastante interessante, meus irmãos, é que Jesus falou o quê? Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Glória a Deus. Ou seja, se tem uma maneira de amar a Jesus, é obedecendo, é seguir os mandamentos. Glória a Deus. Porque muitos podem dizer que ama Jesus, muitos podem dizer que quer buscar a presença de Deus, que quer fazer isso, mas faz que nem o outro filho, que nós acabamos de ler, que diz, mas não vai. E muitos que eu acredito que mesmo muitas das vezes não vai, muitos que não tem vontade, mas logo se arrepende e vai. Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: vamos ter disciplina, meus irmãos. Amém? Vamos, meus irmãos, andar em fé. Isso é coisa, meus irmãos. Isso é coisa de, me perdoe a expressão, mas isso é coisa de criança na fé. Aleluia. Você dizer assim: eu não vou orar hoje porque eu não estou com vontade. Eu não vou ler a Bíblia hoje porque eu não estou com vontade. Meu irmão, se você não está com vontade, pela misericórdia de Deus, abra a Bíblia e lê pelo menos um capítulo, lê pelo menos um versículo, alguma coisa. Que, meus irmãos, quanto mais você vai se afastando de buscar a Deus, mais fica difícil você se encontrar a Deus. Porque, meu irmão, tem uma coisa que eu aprendi na minha caminhada, é que a busca com Deus é um mistério. Sabe por quê? Porque quanto mais você busca, mais você quer buscar. Glória a Deus. E o contrário também é verdade. Quanto menos você busca, menos você quer buscar. Glória a Deus. Aleluia.
aos irmãos. Jesus. Vamos ser que nem um primeiro filho, amém? Dessa parábola. Amém. Glória a Mesmo Deus. sem vontade, vamos orar, vamos jejuar. Não sei como você se Glória a sente, Deus. pode Glória. definir. Mas, Glória. mesmo sem vontade, meus irmãos, vamos estar obedecendo, amém? E Amém. essa é a Glória a forma Jesus. que Jesus falou, né? Aquele que me ama guardará consigo os meus mandamentos. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Louvado seja o nome